seus fumetas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Nagal Narguilés. Caio Nagal com vocês em mais uma quarta-feira e hoje não é review. Vamos falar aí pra vocês 5 dicas gerais para ter uma boa sessão. Mas antes, o que vamos fazer agora, fala pra mim, é claro, dar aquela primeira fumadinha aqui no canal. Para você que não assistiu o vídeo da quarta-feira passada, o iCard está aqui em cima para você clicar e acompanhar, porque é o sabor que eu estou fumando nessa sessão maravilhosa. Então vamos lá, começando novamente de baixo para cima. Então a quinta dica para você ter uma boa sessão foi justamente questionada por um inscrito do canal. Aliás, a quinta e a quarta colocação foram questionadas. Eu só não vou lembrar o nome do inscrito porque eu não anotei, tá bom? Então a quinta dica é sobre a importância do nível da água e o que ela influencia na sessão. Bom, quando eu comecei a fumar narguilé, muitas pessoas achavam que a água servia para filtrar as impurezas do tabaco, para que a fumaça viesse mais limpa para nós, mas na realidade não se trata disso, tá bom? Já aconteceu com você de durante uma sessão aí, de repente no rolê, de repente você tá bem louco, esqueceu de colocar água na base e fumou o narguilé? Então, é exatamente, você consegue fumar sem a água na base. O problema é que a fumaça vem muito quente, então ela machuca a garganta, ela não é boa para os pulmões, então é sempre interessante colocar a água na base, tá bom? Não inventem de fumar sem água. E uma outra característica importante junto do nível da água é o fluxo. A água influencia bastante, então quanto menos água você conseguir colocar, mais leve ficará o seu fluxo. Para quem curte uma puxada mais pesada e de repente tem algum narguilé usinado nacional, pode colocar um pouquinho a mais de água se a sua base permitir. Normalmente, setups pequenos não dão essa possibilidade, então é necessário você ter um narguilé maior para conseguir colocar aí pelo menos uns 3 dedinhos de água e ter uma puxada um pouquinho mais restrita. Para você, fumetinha, que quer um fluxo extremamente leve, também não coloque pouca água, senão no momento que você puxa pela própria ondulação da água, se na ondulação a sua downstream tá aqui e a água faz isso aqui, ó, você tá fumando fumaça quente também, o que não é muito agradável para a sua garganta e para os seus pulmões, como nós já falamos aqui. Quarta dica, também relacionada ao nível da água e relacionada à água da base, que é o difusor. Para que ele serve, afinal de contas? A principal função do difusor é quebrar as bolhas de quando você puxa o ar pela sua downstream. Então você pode reparar que se você fumar sem o difusor e depois colocar o difusor, virão pequenas bolinhas de ar ali embaixo. Isso vai te ajudar a não fazer barulho, a não subir a água para a mangueira, porque ele vai estar quebrando um pouquinho disso. E cara, eu chuto a dizer que melhora uns 5, 10% do fluxo, mas não é algo muito significante para a puxada, e sim para a bolha que vai formar na sua base e para a água não ficar pulando que nem maluco assim e subir na sua mangueira e você ficar blá, 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 o que não é muito agradável também. Terceira dica e mais uma fumadinha. Armazenamento de tabaco. Também foi questionado por um inscrito que eu sinto muito em não ter anotado o nome. Perguntou se eu guardo as minhas essências em Tupperware ou se eu deixo no saquinho da própria essência. Isso depende um pouco por quê. Se eu comprar, por exemplo, uma caixinha de essência, eu não vou sujar o Tupperware com ela, até porque depois na hora de limpar é complicado tirar o cheiro, então tem que usar um pouquinho de vinagre, tem que deixar de molho e dá muito trabalho. Então se eu comprar uma, 2 caixinhas, eu já deixo no saquinho direto. Antes de montar o rocha eu dou aquela pequena amassada que eu sempre ensino vocês aqui nos How to Packs, apenas para distribuir o melaço e eu poder montar um roche aproveitando o máximo de melaço, sem deixar todo o melaço escorrer e no último roche ficar um roche muito molhado e na hora que colocar o carvão dilata, sobe, caga tudo e vocês já sabem o final dessa história. Mas se eu compro de 3 caixinhas do mesmo sabor pra cima, aí eu armazeno no Tupperware. Eu vou até mostrar pra vocês. Porra. Então tá aqui, pessoal, como vocês viram aí no meu top 10 de gostos particulares, a Ohio chiclete de canela aí é a única essência que eu coloco no Tupperware. Essa daqui eu comprei 5 caixinhas de uma vez, então eu coloquei aqui e eu deixo ilustrado logicamente para eu saber o que eu vou estar fumando depois. E ela vai ficar aqui, tá bom? Eu sinto muito em ficar aí no cenário. Segunda dica que eu dou para vocês é sobre o controle dos carvões. E não controle de calor, eu estou dizendo controle dos carvões. Por quê? Já tem vídeo aqui no canal da época que era Sushi Donuts, está passando aqui no card se você quiser assistir,
sobre aí as posições que a gente pode deixar os carvões. Normalmente, se eu utilizar 3 peças, você pode ter certeza que antes da primeira puxada eu tiro a terceira e começo a fumar só com 2, e a terceira peça eu só coloco de volta no roche quando eu já senti a necessidade aí, quando eu senti que está no meio da sessão, precisando de mais calor. Caso você fume a sua sessão inteira com 3 peças de carvão, você sabe que a sua sessão tem um tempo médio um pouquinho mais baixo em relação a gosto. É praticamente impossível você manter o gosto da sessão utilizando 3 peças de carvão em um roche médio grande aí, a sessão inteira. Então, fica a dica para vocês. Deixa só para cozinhar, fuma com 2 peças, se precisar coloca o abafador e você vai adaptando aí se você quer uma sessão mais longa, se você quer uma sessão um pouquinho mais reduzida com mais fumaça. O carvão é a peça fundamental para sua fumaça e para sua sessão final, para o seu tempo final de sessão. A primeira e última dica que eu tenho para vocês é sobre a quantidade de fumaça, que está um pouquinho relacionada ao controle dos carvões. Se você quer ter uma boa quantidade de fumaça, você precisa colocar um pouquinho mais de calor. Ou se você quiser fumar que nem eu, em um roche top da Hooligan Hookah, que, cara, para controle de calor com 2 pecinhas de carvão é ideal. As minhas sessões são ótimas com esse roche. O link do Instagram dele está aqui na descrição. Pergunta se na cidade de vocês já tem para vender. Se não tiver, vocês podem providenciar. Porque a proposta desse roche é ter um ótimo custo-benefício, um roche de entrada. Então eu acho que é acessível para todos vocês. E então é isso. Essas foram as minhas 5 dicas gerais. Se você tem mais alguma dica que acha extremamente importante para ter uma boa sessão, não deixe de colocar aqui nos comentários, demorou? Também não se esqueça de deixar o seu Hookah Like monstrão para fortalecer. Comente à vontade porque eu adoro ler e responder os comentários de vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no Nagal Narguilés, daqui a pouquinho no seu canto direito do vídeo terá uma bolinha com a nossa logo. É só clicar nela que você estará inscrito. Assim, simples e fácil, demorou? E então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua visualização e a gente se vê por aí.